Fala galera, professor Fábio aqui, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós falaremos sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Eu sei que parece um palavrão, mas fica comigo até o final que isso aí vai parecer poesia. Valeu? Então, sem mais delongas, já quero dizer para vocês que essa aula está aqui na descrição, salva em PDF, pessoal. Vocês podem baixar e usar à vontade. Então vamos lá. Bom, aqui vocês vão poder encontrar na aula esse resumo, tá? Eu não vou falar item por item, tá? Quem quiser depois, na hora que baixar, vai poder ver com mais calma, ou para aí o vídeo e ver esses itens que nós vamos falar, tá? Já posso adiantar para vocês que a aula está muito bacana. Eu vou falar de exercícios, vou falar do software modelos, vamos fazer o gráfico juntos e vou dar um monte de exemplo para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o movimento retilíneo uniformemente variado? O tão famoso MRUV. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que é um movimento retilíneo, assim como no movimento retilíneo uniforme, esse aqui também vai ocorrer sobre uma linha reta, a trajetória é uma linha reta. Além disso, por que ele é uniformemente variado? Quem que varia uniformemente? Quem varia uniformemente é a velocidade. Uma variação de velocidade igual em tempos iguais. Então, existe uma aceleração por trás desse movimento. Além disso, essa aceleração ela não pode ser nula, porque se ela fosse nula, o que vai acontecer? Você cairia no exemplo do movimento retilíneo uniforme. Você cai fora do MRUV e volta lá para o MRU. Exemplos de movimentos retilíneos uniformemente variados. Eu trouxe aqui a imagem mitológica do Isaac Newton, que está lá estudando embaixo de uma macieira, quando de repente cai uma maçã, que não tem nada comprovado que isso aconteceu. Existem até alguns estudos, artigos falando sobre o assunto. Mas vale a brincadeira, vale chamar a atenção aqui para esse movimento que a maçã fez sobre a cabeça do Newton. Essa queda repentina é o que depois nós trabalharemos numa outra aula como sendo queda livre. Um outro exemplo é essa atleta num jogo de vôlei, quando ela faz a recepção na forma de manchete. Se a bola fizer esse movimento aqui, nós também temos um movimento retilíneo, que envolve aceleração. Só que, diferentemente do primeiro caso, o primeiro caso era uma queda livre. Aqui, nesse outro caso, nós temos um movimento acelerado, só que na vertical. Nós chamamos de lançamento vertical para cima, porque também tem um movimento vertical para baixo. Um outro exemplo, lançamento de foguetes. Também é um lançamento vertical para cima. Você precisa de uma grande quantidade de energia para fazer o foguetinho subir. Existem lugares mais estratégicos sobre a Terra que facilitam esse lançamento. Então, se você tem um lançamento de foguetes mais próximo do Equador, existe uma velocidade tangencial na superfície da Terra que é maior na região do Equador do que na região dos polos. E vai fazer com que você precise de menos combustível para poder lançar esse foguete para o espaço. Outro exemplo é um tipo de bondinho que existe lá em Salvador, e o plano que ele se desloca é um plano inclinado. Então, movimentos em plano inclinado também. Você pode ter um movimento acelerado ou um movimento retardado. Ao longo do movimento você pode acelerar ou frear teu móvel, no caso aqui é um bondinho. E um outro movimento que nós temos também no dia a dia é alguém dentro de um automóvel se deslocando a uma determinada velocidade e de repente precisa pisar no freio, né? Até que aparecem as marcas da frenagem para vocês poderem visualizar melhor. E uma coisa que acaba tirando o sono de muita gente, a hora que nós vamos falar sobre as funções, as expressões. Nada de fórmulas, tá, pessoal? É expressão ou função, ou então equação horária. A primeira delas é a da velocidade. Isso aqui eu já falei de forma bastante extensiva na aula sobre aceleração, que eu vou deixar o card aqui para vocês. Aceleração, como é que se define? ΔV por ΔT. Tá? Embaixo desse A, que aparece ali, é como se tivesse a unidade. Para aparecer a função horária da velocidade, eu preciso fazer uma multiplicação cruzada. Nessa multiplicação cruzada, esse 1 multiplica o V menos V0 e o A multiplica o T menos T0. Desse lado, fazendo a multiplicação, vai sobrar V menos V0 e do outro A que multiplica esse parênteses. Eu não vou eliminar esse parênteses agora. Eu vou deixar ele por enquanto. Ó, esse menos V0 passou para o lado, mais V0. Normalmente esse tempo inicial nós colocamos como sendo zero. Depois
eu vou ter a minha função horária da velocidade. Gráfico da velocidade em função do tempo. Então vamos aplicar aquela função ali num gráfico, num caso real, porque eu sei que gráfico é uma coisa que vocês têm muita dificuldade. Então, vamos fazer a leitura desse gráfico. O móvel começou aqui com uma determinada velocidade negativa, e ao longo do tempo ela foi se reduzindo até chegar a zero, depois ela passou a ser positiva, sempre aumentando. Inicialmente eu não peguei a velocidade inicial nesse ponto, eu poderia, mas não peguei. Eu posso pegar a velocidade inicial em qualquer outro lugar. Então eu vou analisar apenas esse intervalo aqui, ó, de V0 até V e T0 até T. Essa diferença entre V e V0 é o meu ΔV, assim como a diferença desse T e o T0 é ΔT. Veja que eu tenho aqui um triângulo, e não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. E dentro da matemática, vocês ou estão estudando ou vão estudar, lá em geometria analítica, coeficiente angular, coeficiente linear. E o coeficiente angular, o que ele significa para nós? É a inclinação dessa reta. Se ela é mais inclinada, se ela é menos inclinada, tudo isso tem um significado para nós. E como que eu calculo esse bendito coeficiente angular? Eu calculo fazendo esse cateto aqui, que é o ΔV, dividido pelo ΔT. É o cateto vertical pelo cateto horizontal. Veja o seguinte, dividindo ΔV por ΔT, eu tenho a minha aceleração. Que nesse caso, o meu ΔV é positivo, o ΔT vai ser positivo para nós também, sempre aqui nos nossos cálculos, e a nossa aceleração vai ser positiva. Aceleração positiva nesse caso aqui, fazendo os valores das velocidades aumentarem. Na sequência, e se a velocidade estivesse diminuindo ao longo do tempo? Eu também vou pegar, ó, V0 nesse ponto, T0, e esse V num outro ponto representando o T. ΔV e ΔT, essas variações, o meu triângulo retângulo, fazendo a divisão do ΔV por ΔT, eu vou encontrar um ΔV negativo. O meu ΔT é positivo e, no final das contas, a minha aceleração é negativa, então A menor do que zero. Muito bem, chamo a atenção para vocês para esse ponto aqui que eu até circulei. Nessa região aqui, o que acontece? Você tinha um valor de velocidade negativo, que foi diminuindo até chegar em zero. Minha velocidade era negativa, minha aceleração era positiva. Elas têm sinais diferentes. Nesse trecho aqui do movimento, nós temos um movimento retardado. Agora, depois, ele passa a ser acelerado. Então, veja que no mesmo gráfico você pode ter um movimento retardado e um movimento acelerado. Então, muito cuidado, pessoal, porque dentro da mesma função, ele pode ser acelerado e retardado. Ele não é puramente acelerado, nem puramente retardado. Em determinados momentos, pode ser acelerado, pode ser retardado. Do outro lado, em todo esse momento aqui, ó, desde o início do movimento até aqui a hora que zera a velocidade, o movimento é retardado. Porém, nesse trechinho aqui, o que vai acontecer? A minha aceleração é negativa e a velocidade vai passar a ser negativa. Aqui eu tenho um movimento acelerado. Bom, eu criei uma tabelinha de sinais que eu acredito que vai ser muito útil para vocês. E funciona assim. Pega o sinal da velocidade, pega o sinal da aceleração e faz uma multiplicação. Lá como na matemática vocês fazem. Nesse primeiro exemplo, ó, menos vezes menos, vai dar mais. Se der mais, o movimento é acelerado. Outro caso, menos vezes mais, dá menos, o movimento é retardado. Mais vezes mais, vai dar mais. O que vocês acham que vai dar aqui o movimento? Acelerado. E mais vezes menos, dá menos. Vai ser igual a esse aqui, ó, retardado. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos fazer uma questão para fixar o conteúdo na nossa cabeça. O que significam velocidade ou aceleração negativas? Aceleração negativa indica frenagem, obrigatoriamente? Será? Se quiser, pausa até o vídeo aí para você pensar na resposta, porque eu vou continuar. Velocidade negativa vai significar que o teu movimento é retrógrado. Porém, só o sinal da velocidade não reflete todo o entendimento do movimento. Ou seja, se a nossa reta ela está apontando para a direita, o objeto estaria se deslocando para a esquerda, no sentido contrário. É isso. Vai ser retrógrado, vai estar se deslocando no sentido contrário à orientação que você deu para aquela reta. Se a velocidade e a aceleração forem negativas, o movimento é dito acelerado. Assim como se a velocidade e a aceleração fossem positivas, o movimento também seria acelerado. Tem o mesmo sinal, velocidade e aceleração, movimento acelerado. Não tem o que discutir. Um exercício numérico.
Um ponto material percorre uma reta num determinado sentido, com uma aceleração constante. No instante t igual a zero, os módulos da sua velocidade é v0, 5 metros por segundo, e no instante t igual a 10 segundos, a velocidade é 25 metros por segundo. Determine. Letra A, o tipo de movimento do ponto material. Perceba o seguinte, a tua velocidade inicial era 5, ela passou para 25. Ela aumentou positivamente. O tempo, para nós, vai ser sempre positivo. Então, você vai ter variação de velocidade positiva, tempo positivo. Tua aceleração é positiva. Se tua aceleração é positiva, né, as velocidades variam positivamente, esse teu objeto, ele está num movimento acelerado. Tá? Aí, calcular a aceleração é tranquilo, só aplicar a fórmula. A função horária da velocidade em relação ao tempo. Relembre que, para descobrir a função horária, você precisa da velocidade inicial, que nós temos, que é os 5 metros por segundo, e nós precisamos da aceleração. Depois aqui, ó, duas continhas bem simples, que é simplesmente substituir numa o tempo e na outra a velocidade. É o que vai aparecer para trabalhar nessas funções. Aqui o gráfico não aparece, mas nós vamos fazer exercício com gráfico. Então, a 1, progressivo e acelerado. Velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Então, movimento acelerado. Segundo, fazendo o cálculo da aceleração. V menos V0, então vai ser 25 metros por segundo menos 5 metros por segundo. Tempo, 10 segundos menos 0 segundos. Vamos nos acostumar, pessoal, a trabalhar com as unidades. Por quê? Porque ela vai aparecer naturalmente na nossa resposta. Em cima, 25 menos 5 vai dar 20. E embaixo, 10 menos 0, 10. Dividindo 20 por 10, eu tenho 2. Segundo, com o segundo aqui, ó, não se engane, ele está aqui ó, abaixo da divisão. Esse traço aqui significa esse mesmo traço. Então, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, vou ter 2 metros por segundo ao quadrado. C, como é que eu monto a minha função? Olha, eu já sabia quanto que era a minha velocidade inicial. 5 metros por segundo. Minha aceleração é 2, é só substituir. Moleza. Letra D. Vamos substituir o tempo, que é 8 segundos. Então, coloca aqui, ó, no lugar do T, o 8. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 mais 5 vai dar 21. Colocando isso na expressão, colocando com as unidades, para que nós não esqueçamos qual que é a unidade de medida na resposta. Não vai deixar para o último dia para treinar isso, quando está fazendo a provinha e o professor estiver lá, não vai poder ajudar vocês. Não adianta dizer, professor, eu acertei a conta aqui, só esqueci da unidade, você não pode me ajudar? Ele não vai te ajudar. A não ser que seja muito bonzinho, teu professor. 5 metros por segundo mais 16. Olha, por que ficou metros por segundo aqui? Ó? Olha o seguinte, você está simplificando esse segundo com 2 segundos que estão aqui na divisão. Segundo aqui, corta com o segundo daqui, vai sobrar metros por segundo. Por isso, 21. Letra E, substituir o 15. Então, qual o instante de tempo quando o objeto estiver com 15 metros por segundo? Então, substituir aqui com as unidades. Esse 5 aqui vai para o primeiro membro, vai ficar 15 menos 5, mais 2 metros por segundo ao quadrado. 15 menos 5 vai dar 10, 10 divididos por 2 vai dar 5. E a unidade de medida? Ó, aqui você vai cortar 2 segundos com esse segundo daqui, metro com metro. Sobre esse segundo no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro. Então, você vai ter lá 5 segundos de resposta. Gráficos. Agora sim, a coisa está ficando interessante. Determine a aceleração em módulo e sinal de cada movimento retilíneo representado pelos gráficos. Então, olhando aqui, pessoal, letra A. O movimento começa com 5 metros por segundo e vai até esse ponto aqui que nós queremos analisar. Depois de 3 segundos, ele chega a 20 metros por segundo. Não existe cruzamento dessa linha aqui, ó. Ela não atinge o eixo vertical pelo lado negativo. Então, nesse caso aqui, nós não teremos movimento retardado, vai ser sempre acelerado. Aqui, ó, a velocidade é constante. Se a velocidade não muda ao longo do tempo, eu posso dizer o quê? Que existe ou que não existe aceleração? E a resposta é que não existe aceleração. Se a velocidade não varia, não existe aceleração. Ela é zero, nula. E a letra C? Ela começa com um valor aqui positivo, só que vai reduzindo ao longo do tempo. Infelizmente, aqui o gráfico acabou no 15 segundos, mas se tivesse mais tempo, ia ter cruzamento. E depois que tivesse cruzamento,
seria um outro tipo de movimento. Antes, o que ele é? Reduz a velocidade ao longo do tempo. A aceleração é negativa, porém, os valores de velocidade são positivos. Aqui você tem um movimento retardado. Mas vamos resolver lá. Letra A. Aceleração. V menos V0, T menos T0. Eu preciso de 2 pontos aqui do meu gráfico para poder resolver. Eu vou pegar o 20 e eu vou pegar o 5 como valores. 20 menos 5 metros por segundo. E embaixo, T menos T0 vai ser 3 menos 0. 20 menos 5 dá 15. 15 divididos por 3, eu vou ter 5 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Aqui ficou fácil, nós já sabemos a resposta, né? V menos V0. Então, depois de 6 segundos, qual vai ser o nosso valor? Vai ser 12 menos 12 em cima e 6 menos 0. 12 menos 12 vai dar 0. 0 divididos por qualquer valor diferente de 0, tá? Não dá para dividir 0 por 0. 0 divididos por 6 vai dar 0. Movimento retilíneo uniforme. Não é movimento retilíneo uniformemente variado. Letra C. Vamos calcular a aceleração. Velocidade final é 20. Velocidade inicial é 80. Tempo final é 15. Tempo inicial é 0. 20 menos 80 vai dar menos 60. 15 menos 0, 15. 60 divididos por 15 igual a 4. Então, ó, o valor e o sinal apareceram aqui naturalmente para mim. E as unidades também, né? A unidade medida aparece naturalmente quando eu substituo direto na minha expressão. Metro em cima, aqui já estava dividindo por segundo, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Expressão horária da posição. Veja, pessoal, não é mais aceleração em função do tempo. Toma muito cuidado. Tem muitos gráficos no movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos fazer com calma todos. Velocidade em função do tempo. Vai aparecer essa expressão aqui. E como é que ela aparece, pessoal? De onde aparece essa situação aqui? Eu vejo muito vídeo no YouTube complicando de onde vem essa expressão. E não é tão complexo assim, pessoal. Claro que tem um trabalho algébrico e eu preparei uma aula especial para vocês, que eu vou deixar o card aqui em cima, bem curtinha, mostrando o passo a passo de como se obtém. Aqui eu já vou dar a pista. Quem quiser já pode ir treinando, ver se aparece essa função horária. Mas eu vou fazer lá bem direitinho, bem tranquilo, vocês vão descobrir de onde que vem essa expressão. Ela não vem assim, pum, num passo de mágica. Primeiro de tudo, lá quando eu falei de velocidade em uma outra aula, eu disse que abaixo dessa linha do gráfico, entre a horizontal e a linha do gráfico, se eu pegar a área, eu vou ter unidade de deslocamento, unidade de distância. Então, se eu calcular essa área aqui abaixo do gráfico, eu vou ter um deslocamento de um objeto que está em movimento. Agora veja que essa área aqui, ela é um pouco estranha assim para calcular, porque não fecha de cara assim uma área tão conhecida de vocês. É uma área um pouquinho diferente. Só que você pode dividir ela em etapas, em áreas que você já conhece, em polígonos que você conhece, como por exemplo esse triângulo. Vou chamar de área 1 e um retângulo que eu vou chamar de área 2. A soma dessas duas áreas é o meu deslocamento total. E é em cima dessas áreas que vai sair essa expressão horária da posição. A área 1 nada mais é do que a área de um triângulo, né? Que é base vezes altura divididos por 2. E a segunda área, base vezes altura. Somando essas duas áreas aqui, eu vou ter o meu deslocamento. Eu posso juntar numa área 3, né? Então essa área 3 geral é a soma das áreas 1 e 2. Então é daí que surge a minha função horária da posição. E essa área 3, que eu juntei aqui, nada mais é do que a área de um trapézio. E quando eu ensino os meus alunos em sala de aula, eu faço eles lembrar de uma historinha que não é muito comum para vocês, mas era comum da minha época, que na minha época tinha uma boneca chamada Barbie. Existe até hoje, né? Para fazer eles lembrarem dessa expressão, eu chamava atenção para cenas em que apareciam dois amigos da Barbie, que era o Bob e o Ken. Então eu brincava que a Barbie tinha dois homens. Na historinha da Barbie, ó, na Barbie, ela tem dois homens. Então, normalmente, os alunos não esqueciam dessa brincadeira aí, desse macete. Gráfico da posição em função do tempo. Aparece uma coisa que tira o cabelo dos alunos, que são as parábolas. Parábola com a boca para cima, parábola com a boca para baixo. Isso, quando você vai trabalhar equação do segundo grau, né, que você vai descobrir o A que está na frente do tal do x ao quadrado lá. Se ele for positivo, a boca para cima, se for negativo, boca para baixo.
Aqui tem significado para nós também. Essa função quadrática, a função do segundo grau, para nós vai relacionar as distâncias percorridas em função do tempo. Como nós estamos trabalhando sobre uma linha reta, ela pode, em alguns momentos, se tornar deslocamento, tá, pessoal? Deslocamento e distância percorrida são situações muito especiais, que nem sempre são iguais. E isso eu falo muito lá naqueles conceitos iniciais, que também tem uma aula, posso deixar o card aqui para vocês verificarem. São conceitos iniciais fundamentais da cinemática. Nesse caso aqui, ó, parábola com a boca para cima, esse A aqui não é necessariamente o A que vai na frente lá do x ao quadrado. Esse A aqui para nós é a aceleração. A aceleração é positiva quando essa parábola é com a boca para cima. Para simplificar o que eu estou querendo dizer, o que acontece no movimento, na prática? Eu trouxe aqui o meu amigo Sonic, e ele está sentado ali do lado também, observando. Quando começa o movimento, num primeiro segundo, vamos colocar assim, sobre essa trajetória ele percorre uma certa distância. No segundo segundo, ele percorre uma distância um pouco maior. Então veja que entre a primeira posição e a segunda, uma distância um pouco maior. No próximo segundo, uma distância maior ainda. O que acontece? Ele sempre vai aumentar a distância em relação à posição anterior do segundo anterior. Isso só é possível quando existe aceleração, pessoal. Se as velocidades fossem iguais em tempos iguais, fosse constante, uma velocidade constante, ele sempre percorreria distâncias iguais em tempos iguais. Como existe aceleração, você vai ter variação de velocidade, ela vai aumentar ou diminuir em função do tempo. Esse aqui, para nós, é um movimento acelerado. Neste outro gráfico, parábola para baixo, então o sinal na frente lá do fator ao quadrado vai ser negativo. Para nós aqui, a aceleração é negativa. O que vai acontecer na prática? Você tem o Sonic percorrendo uma determinada distância no primeiro segundo. Ó, veja que ele percorre uma distância razoavelmente grande. Num segundo segundo, uma distância um pouco menor. No terceiro segundo, uma distância menor ainda. Ele está numa frenagem, é um movimento retardado. Vamos fazer um exercício para a coisa ficar mais fácil de entender. Olha aqui a função, como que ela vai aparecer para vocês. Esse aqui, sozinho, é a minha posição inicial, é o x0. Na frente do t é a velocidade inicial, começou com 2 metros por segundo. E aqui, pessoal, eu posso descobrir a minha aceleração, só que toma cuidado, ó. Veja que não apareceu aquele 2, não aparece aquele 2 que tem que aparecer na função. Por que não aparece aqui, pessoal? Porque já foi dividido por 2. Para descobrir o valor da aceleração, nós sempre pegamos esse valor que está aqui na frente, esse valor inteiro, e multiplicamos por 2. Então, eu já sei que a minha aceleração aqui é 4. Tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui bem tranquilo. Letra A, a posição inicial x0 e os módulos da velocidade inicial e da aceleração. Então, eu já falei para vocês, já dei a resposta. 10 metros, 2 metros por segundo e 4 metros por segundo ao quadrado. A função da velocidade. Vou precisar dos valores iniciais e da aceleração. Depois, o gráfico da posição em função do tempo e o gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos lá, vamos calcular. No A, muito tranquilo, ó, nós temos que comparar a função horária da posição. x0, ó, é só verificar quem que está sem o t, então vai ser 10 metros. Depois, velocidade inicial, só ver quem que está coladinho com o t elevado a 1, o índice é 1, então vai ser 2 metros por segundo. E ver aqui, ó, nessa parte aqui que eu falei para vocês, a aceleração está sendo dividida por 2, mas ali não tem o 2, então significa que já foi dividido por 2, então esse valor aqui é sempre multiplicado por 2. Vamos fazer a continha, ó. Como é que se resolve? Ó? A sobre 2 igual a esse valor que aparece lá em cima. Então, ó, multiplicando o cruzado, A vai ser igual a 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. B, como é que eu monto a função? É só substituir os valores que eu já encontrei na letra A. Velocidade inicial, 2 metros por segundo. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a minha função horária da velocidade. Letra C. Poxa, professor, já apareceu um gráfico aqui. Como é que eu produzo esse gráfico assim, tão bonito? E aí nós vamos lá no modelos, pessoal. Já preparei aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu já escrevi para vocês qual que é a função. Está igualzinho lá, ó, 10 mais 2 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. Eu já escrevi isso aqui no meu modelo, já mandei interpretar. Eu coloquei aqui um cachorrinho e ele vai fazer aí o seu movimento. Ó, veja que ele vai ganhando velocidade
em função do tempo, olha como é que fica a nossa função. A nossa parábola, boca para cima, aceleração positiva. Do lado aqui eu já produzo a minha tabela. Eu coloquei 20 segundos, mas eu poderia colocar mais se eu quisesse. Eu posso colocar aqui 10 segundos, 5 segundos, 50 segundos. Eu posso manipular. Então, esse gráfico aqui ajudará vocês muito em trabalhos escolares, por exemplo, porque vocês podem colocar a função de vocês aqui, manda interpretar e depois realizar o movimento. E aí você tem um gráfico pronto. Tá? Com certeza o professor vai ficar muito feliz com a produção gráfica de vocês. E letra D, pessoal, tem outro gráfico. Só que agora é da velocidade em função do tempo. Ó. Perceba as diferenças. Eu tenho aqui uma linha reta, tem um valor de velocidade inicial aqui embaixo, tá? E ao longo do tempo ele vai aumentando positivamente. Então, movimento progressivo, movimento acelerado, e vou mostrar para vocês lá no modelos também. Então, pessoal, estamos aqui no modelos para resolver a letra D. Olha aqui a minha função, ó, 2 mais 4t. Tá tudo pronto, tudo organizado, só fazer o Fusca realizar o seu movimento. Então, aqui vai evoluindo, a velocidade vai aumentando positivamente em função do tempo. Neste caso aqui eu deixei até 50 segundos. Chegou ó, em 50 segundos, teria o valor lá de 202 metros por segundo. Voltando aqui para a nossa aula, gráficos da aceleração em função do tempo. Então é a terceira etapa. Nós vimos da velocidade, nós vimos da posição e agora qual que é o gráfico da aceleração em função do tempo. É mais simples, pessoal. A aceleração em função do tempo. O que nós estudamos em MRUV são acelerações constantes. Não significa que no teu dia a dia você sempre vai encontrar acelerações constantes. Até eu digo para vocês o seguinte, que vocês não vão encontrar costumeiramente acelerações constantes. Normalmente elas são variáveis em função do tempo. Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos trabalhar com acelerações constantes. Então aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Outra coisa importante, existem áreas. Essas áreas aqui entre a linha do gráfico e a linha horizontal, o que elas vão representar para nós? Então pensa um pouquinho. A minha base é tempo e aqui a minha altura é aceleração. Aceleração vezes tempo. O que isso significa? Significa que eu tenho uma unidade de velocidade, metros por segundo. Ó, base vezes altura está aqui, ó. Tempo vezes aceleração ou aceleração vezes tempo. Então a ordem aqui não vai alterar o produto. Quando eu substituo nessa análise dimensional, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tempo é segundo. Quando eu faço essa multiplicação, cancela um segundo de cima com um segundo de baixo, vai sobrar metro por segundo. Então, eu tenho unidade, eu tenho dimensão de velocidade. Essa área aqui nada mais é do que uma variação de velocidade. V menos V0. No primeiro caso, você tem uma variação de velocidade positiva e no segundo caso, você tem uma variação de velocidade negativa. Vamos fazer um exercício então para ver se ficou bem fixado esse conteúdo, este último conteúdo aí com vocês. Esse aqui é uma questão de vestibular. O diagrama abaixo indica que um corpo se move com aceleração dada pela expressão aceleração igual a t. Mudou o tempo, mudou o valor da aceleração. Isso aqui é uma função. Sabendo que o corpo parte do repouso, pode-se afirmar que no instante t igual a 1 segundo, sua velocidade é d. Então aqui, pessoal, que eu chamo a atenção. Ah, professor, mas o senhor falou que normalmente não vamos encontrar acelerações variáveis no nosso dia a dia. Normalmente não. Mas veja, eu estou trazendo aqui uma questão de vestibular em que a aceleração era variável no tempo. Você não vai resolver essa questão só porque normalmente a aceleração é constante? Não, pessoal. Nós vamos utilizar a regra das áreas. Toda vez que você encontrar um gráfico de aceleração em função do tempo em que ele não é constante, ele é variável, como que você vai abordar esse exercício? Você normalmente vai calcular a área para saber variações de velocidade. É uma ferramenta muito poderosa, essa análise gráfica. E aqui como é que você vai fazer? Olha aqui o que você tem abaixo da linha do gráfico. Você tem um triângulo. Sabe calcular a área do triângulo? Sabe? É base vezes altura divididos por 2. Essa variação de área vai ser a tua variação de velocidade. Então, se você calcular a área, você sabe qual foi a velocidade final, já que ele partiu do repouso. Base vezes altura vai ser 1 segundo vezes 1 metro por segundo ao quadrado, dividido por 2. Ó, corta segundo com segundo, vai sobrar metro por segundo. 1 divididos por 2, meio metro por segundo.
Essa foi a variação. Ah, mas qual que era a velocidade inicial? A velocidade inicial era 0. Então a tua velocidade final vai ser meio metro por segundo. Veja que eu substituí por v menos v0. Nem sempre a velocidade inicial é 0. Você sempre vai ter que colocar v menos v0 igual a área do gráfico. Porque se, por exemplo, a tua velocidade inicial fosse de 1 metro por segundo, você teria 1 mais meio, ou seja, teria 3 sobre 2 metros por segundo, ou 1,5 metro por segundo. Pessoal, se essa aula te ajudou de alguma forma, por favor, dá seu like, compartilha e se inscreve no canal. Gostaria de convidar vocês aqui também para ingressarem nas minhas redes sociais. Estou no Facebook, Twitter, Instagram e no TikTok. No TikTok tem coisa muito legal, pessoal. Eu tenho um canal do Telegram que eu utilizo para poder dar avisos, como lives, por exemplo, pessoal. Eu coloquei também aqui na descrição várias listas de exercício. Existe uma lista de exercício com questões do Enem de 2012 até 2019, com gabarito. Além disso, temos questões de vestibulares, respondidas e comentadas, e um e-book ali com 900 questões de física resolvidas e comentadas. Para quem está querendo se aprofundar, é um excelente material. Galera, era isso hoje. Tchau!